Olha, o fundo imobiliário, eles não geram um bom resultado para o cidadão. A gente foi ludibriado. Não é que você errou, você foi conduzido ao erro. Barsi, agora uma pergunta que muitos me fizeram. Você deu uma declaração falando o seguinte: fundos imobiliários são um conto do vigário. Oh, e é? Eu queria que o senhor comentasse mais sobre essa sua declaração. Olha, o fundo imobiliário, a exemplo de todos os fundos, eles não geram um bom resultado para o cidadão. Os fundos imobiliários, eles estão lastreados em quê? Na locação de lajes, corporativas ou não. O nosso país, ele tem uma indecisão muito forte com relação aos agentes econômicos. Então, de repente, a economia sofre um problema qualquer e as locações, elas passam a diminuir, ou então até a inexistir. E imóveis, Barsi, o senhor investe em imóveis físicos como forma de investimento? Não. Como oportunidade, sim, mas como investimento, não. Você comprou um imóvel para comprar... Agora, por vias indiretas, eu também tenho imóveis, né? Você nem faz ideia quantos. Por exemplo, você sabia que a Klabin tem inúmeras fazendas? E uma delas tem 62 quilômetros de comprimento por 57 de largura? Não sabia. Então, é imóvel. Viações você tem imóveis, né? Então, só que é um imóvel que se presta para quê? Se presta para servir, para fazer um florestamento e um reflorestamento, que ele é o quê? Ele tem uma rotatividade extraordinária. Então, indiretamente, eu invisto em algum imóvel, mas não diretamente. Entendi. Está entendendo? Agora, imóvel, ele é bom dentro da questão oportunidade. Como investimento para gerar renda, não é um bom negócio. Oportunidade, então você diz assim, comprar ele abaixo do preço, E vender. uma boa oportunidade e colocar ele à venda e ganhar vender, com essa operação, isso né? sim. É isso aí. E isso tem que saber fazer muito bem, né, Barsi? Porque Tudo você tem que fazer bem. Muito bem, né? Porque Tudo, não é muitas só vezes a pessoa imóvel. tudo, né? Porque às vezes a pessoa compra um imóvel, mas ela não vê que tem tem os juros, ela fala que é dela, mas não é, porque na verdade o imóvel é do banco. Ela financiou lá tantos anos e aí, de repente. Eu estou partindo do princípio que você comprou o imóvel e não fez nenhum financiamento. Porque comprar imóvel financiado é pior ainda. Aí piorou o negócio. Pois é, e tem muito brasileiro que acaba perdendo. A nossa estrutura no Brasil, se você for pegar histórico, e é verdade, até o Banco Nacional da Habitação quebrou. Sabia disso? Pergunta que todo mundo quer saber, inclusive eu. Quais são as suas 5 maiores posições hoje na sua carteira? São essas que eu falei. É a Klabin, tá certo? A Unipar, que mais? A Taesa, a TRPL, CEMIG. Essas são, é uma configuração, assim, mais ou menos equânime, né? Um negócio que vai... Todas elas me dão um dividendo. Essa questão de diversificação. Eu estou aqui lembrando de ter lido algo que o senhor comentou sobre essa questão de tomar muito cuidado, né? De diversificar muito, de ter muitas ações. O que o senhor acha saudável ter na carteira? Por exemplo, eu acho que 15 ações, ou enfim, ou depende muito se a pessoa estuda as ações. Veja bem, as empresas, no caso. Em 1971, quando eu resolvi criar uma carteira de renda mensal, tá certo? Eu pensei da seguinte forma: se eu quero ter uma carteira de renda mensal, eu tenho que ter uma remuneração mensal. Não é isso? Se porventura eu comprar ações de uma empresa que paga dividendo uma vez por ano, eu tenho que ter ações de 12 empresas que pagam uma vez por ano, porque são 12 salários, né? Até tem um 13º, então 13. Se eu comprar ações de empresas que pagam um dividendo semestral, eu tenho que ter a metade, né? E é isso, o princípio é esse. Então, essa foi a diretriz básica que nos levou a ter uma quantidade reduzida de ações, porque não há necessidade de você ter tudo. O importante é você ter os melhores, tá entendendo? Aqueles que têm o compromisso com o acionista de remunerá-lo. Porque, na realidade,
eu penso assim, na realidade, nenhum empresário pensa em remunerar bem o acionista. Todo empresário ele pensa em se remunerar bem. E você acaba junto no mesmo barco sendo bem remunerado também. Márcio, você pode citar algumas empresas que você considera que estão baratas e pagando bons dividendos neste momento atual? Bom, essas aí que eu falei. A Vibra paga um bom dividendo, a TRPL paga um bom dividendo, a Taesa paga um bom dividendo, a própria CEMIG também paga um bom dividendo, se você for olhar o custo-benefício, né? A Klabin também, a R$4, paga um bom dividendo, tá entendendo? Essas empresas, se você comprar, você nunca vai perder. Banco do Brasil a gente pode colocar também nessa lista? Também, pode colocar. Ele já esteve um pouco melhor, a questão de um mês atrás, que estava R$29, R$30, né? Agora ele evoluiu para uns 36, mas ainda assim o valor patrimonial dele é acima de 55, quer dizer, a relação preço-patrimônio, ela está muito desajustada, né? E veja bem, o Banco do Brasil é uma empresa que ela distribui um payout, um dividendo, melhor do que os demais bancos. O único banco que chega um pouquinho perto dela é o Santander, tá entendendo? Que paga um pouco menos e custa mais ou menos o mesmo preço. Mas os outros bancos pagam bem menos. Nossa, você não faz ideia quanto menos, tá entendendo? Falando em bancos, o senhor acha que com essa vinda dos bancos digitais, muitas pessoas falam que os bancões morreram, né? Bradesco e tal. O que você pensa sobre? Eu acho que eles estão adormecidos, tá entendendo? Porque os bancos digitais, eles vão ter uma ascensão forte, mas o problema do banco é que o brasileiro não tem grana, tá entendendo? Essa que é a verdade, né? O banco precisa ter o quê? O banco precisa ter o cidadão que deposita o dinheiro lá. Então, os bancos digitais, eles estão oferecendo tantos benefícios, né? Que o cara não precisa ter dinheiro. Então, eles estão crescendo à luz do quê? À luz de novas parcerias, mas de parcerias de pessoas que não têm recursos, né? Que era o que financiava os imóveis, né? Agora, falando de erros, né, Barsi? Todo investidor já cometeu algum erro que fala, essa ação eu errei, ou esse erro eu não deveria ter cometido. Tem algum erro que você cometeu? Não é questão de ter cometido ou não. Eu cometi erros que qualquer um cometeria. Tá entendendo? Por exemplo, eu tive ações de uma empresa chamada Banco Nacional. Quem fazia propaganda do Banco Nacional, sabe quem era? Ayrton Senna? O Ayrton Senna, exatamente. A gente foi ludibriado. Não é que você errou, você foi conduzido ao erro, é diferente. Eu, por exemplo, tinha ações de um banco chamado Banco Econômico, que agora está ressurgindo. Aí, a minha filha que está vendo isso aí, e eu tenho uma quantidade muito grande, né? Eu fiz propaganda que agora o BTG comprou. Quando eu era pequena, eu fiz propaganda para esse banco, né? Eu era modelinho, pequenininho que passava no banco, lembra? Então, isso aí por questões políticas. Esse banco foi fechado pelo Banco Central, né? Por questões políticas, por questões de Bahia versus o resto do país, né? O Ângelo Calmon de Sá, que era o presidente do banco, etc., era um dos grandes acionistas da Copene. Então, a Copene foi vendida e quem ia comprar era o Ultra, e quem ia financiar era o BNDES, e no fim os baianos quiseram que ficasse com eles, então criaram a Braskem. É uma historiazinha interessante de saber. Mas ele quebrou por causa disso. Só que ele quebrou como tendo um dos maiores patrimônios do país. E agora está ressurgindo. O BTG comprou o Banco Econômico. Olha. Você vê que coisa interessante, depois de 20 anos. Né?